pregada e tem que ser falada, né? Bom, vamos lá na introdução. Nessa lição nós vamos abordar 2 aspectos na vida do discípulo cristão, né? Como resultado da confiança na provisão, né? Da confiança que nós temos no Senhor e do cuidado, né? Que é 2 coisas: contentamento e generosidade. Já adianto para vocês, nenhum dos 2 não é fácil não, viu? Contentamento é você estar contente com o que tem, é você estar contente com o que recebe, é estar contente com o que Deus deu, né? E muitas vezes, no mundo que nós vivemos, nós somos treinados para ser egoístas, nós somos treinados pelo mundo, viu? Pela circunstância e tudo, né? Nós somos ensinados, sim. Glória a Deus. E nós, quando somos ensinados a ser egoístas, nós passamos isso para as outras pessoas, absorvemos, né, das outras pessoas também, porque o mundo é assim, a moda é assim, as coisas funcionam assim, é tudo assim. Mas não é nada assim, Deus não ensinou nada disso para nós, né? Nós é que aprendemos uns com os outros e com as nossas falhas, com as nossas fraquezas, com as nossas divergências, né? Obrigado. E a outra coisa é a generosidade, que aí é o contrário, né? É você estar disposto a ajudar alguém, a contribuir com alguém. Porque é outra coisa que é 2 pesos, 2 medidas, né? O que tem muito acha que tem que ser generoso com um pouco, porque na verdade não precisa tanto assim. O que tem pouco acha que nem precisa, porque ele tem pouco, então não tem necessidade dele. E cada um tem uma desculpa, mas isso tudo são estratégias do inimigo para nos distanciar da bênção de Deus, nos distanciar do Deus da bênção, na verdade, tá? Porque essas 2 coisas juntas são as coisas mais poderosas do universo para a pessoa humana individualmente, para a nossa vida individualmente. Quer ver uma coisa boa para a gente ser generoso. Quer ver outra coisa melhor ainda? É a gente ser contente, a gente ser agradecido. Uma das características que Deus mais ama no homem, no ser humano, é ele ser agradecido. E ele até nos prova. Quantas vezes você já viu o testemunho da pessoa e fala, eu estava indo bem, ganhando bem, o serviço ia bem, de repente Deus tirou o meu emprego, as portas fechou e tudo. Era tudo Deus provando para ver se ele ia continuar, né? O que ele ia agir. Aí depois Deus vem, abre a porta de novo e as circunstâncias mudam e tudo fazia parte de um plano de Deus para nos provar e ver o que tem dentro do nosso coração, para ver se nós vamos agir diferente nas circunstâncias diferentes, para ver se nós vamos, né, como é que nós vamos reagir às circunstâncias. Bom, desfrutar dessas bênçãos, despertar e conscientizar os membros do corpo de Cristo como agentes abençoadores uns dos outros, com as bênçãos recebidas do sumo pastor, que é o Senhor, né? Então, nós desfrutamos daquilo que Deus nos deu e, ao mesmo tempo, nós participamos do reino. A palavra certa é essa. Nós somos participantes do reino de Deus quando nós agimos e fazemos de acordo com a vontade dele. A vontade dele é soberana, tá? E eu poderia ter 1000 desculpas, né, de como fazer, de como utilizar os recursos, as coisas que eu tenho, as coisas que Deus me deu, que eu poderia dizer assim, mas eu nem tenho, porque do Senhor é a terra e tudo que nela há. Então não tem nada nosso mesmo, nós só somos mordomos. Lição passada, né? Nós só somos mordomos. E se nós entendermos isso, né, nós passamos então a glorificar a Deus em nossos bens, né, em nossas posses, né, na nossa mordomia, vamos dizer assim, tá bom? Bom, o escritor da carta, item primeiro agora, contentamento cristão, né? Vamos começar pelo contentamento, por estar contente, por estar... A generosidade, eu tenho um bom exemplo para vocês da generosidade. Então deixa ela para depois, vamos pelo contentamento primeiro.
O escritor da carta aos Hebreus, essa carta é muito importante porque ela faz uma ponte entre o VT e o NT, né? Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Né? A carta aos Hebreus, ela é um ponto-chave nisso tudo, né? Porque tudo que temos lá no Velho Testamento tem um encaixe, tem uma sobreposição no Novo Testamento. Tudo. Pode ser que eu não achei ainda, mas aí é eu, né? Não é? Tá? A palavra, ela foi feita assim. Todas aquelas coisas são sombras de coisas futuras, diz a Bíblia. Tá? Então, quando eu entendo isso, aí facilita também a minha forma de servir e a minha forma de entender o que está escrito lá. Tá? Então, na carta aos Hebreus, ela ressalta o contentamento como um aspecto importante da vida cristã. Tá? Hebreus 13:5. Porque contentar é ter a satisfação, a alegria e o júbilo com a vida que temos. Então, contentar não é, tá tudo bem, eu fico com isso aqui mesmo, isso aqui, mas não é aquela coisa morna, é a gente ter a alegria, é a gente ter o contentamento, é a gente demonstrar para Deus, graças a Deus por tudo que eu tenho. Graças a Deus, que alegria que Deus me deu. Quando a gente faz assim, a gente aprende a celebrar o Senhor. O contentamento nos leva às celebrações. Por falar em celebrações, já convido a todos, né? Na semana que vem, sábado e domingo, teremos a celebração do Pentecostes, lá na igreja do Jardim Tiradentes. E no domingo vai ter a ceia lá, mas no sábado eu queria que os irmãos tivessem, ou no domingo mesmo, lá nós vamos ter, nós já tínhamos marcado, é uma festa, é uma celebração, e nós vamos participar juntos, que eu quero ensinar os irmãos sobre celebração. O que é celebrar com júbilo ao Senhor? Que não são meras palavras, é uma questão de coração, uma questão da gente servir a Deus com alegria, é uma questão da gente se aproximar de Deus pela fé, tá? E tudo passa por isso aqui, né? A primeira coisa é o contentamento, é estar feliz, é ser agradecido por tudo que Deus nos deu. Deus nos deu uma igreja, Deus nos deu esses irmãos aí, ó. Dê graças a Deus pelos irmãos que estão aí do seu lado. Dê graças a Deus, porque tem muitos lugares que já não pode servir a Deus. Tem lugar que a igreja é perseguida. Tem lugar que se a pessoa falar que é cristão, ele morre, tá? Ou vai preso, né? E nós estamos aqui na maior alegria, num domingo de manhã, aqui celebrando o nosso Deus. Isso por si só já é grande coisa. Já é um grande livramento de Deus. Porque muitos gostariam de fazer o que nós estamos fazendo aqui agora e não podem. Lá na Europa, a apostasia quase que tomou conta das igrejas, tudo. Aqui no Brasil tem lugar, eu vou contar uma coisa para vocês que eu fiquei estarrecido, né? O meu genro ficou meio contrariado eu falar isso, mas eu fui lá na Bahia, em Salvador, e passei uns dias lá, passei 15 dias, meu genro é de lá, um deles, né? Eu passei 15 dias em Salvador, irmãos. Eu aluguei um carro, fiquei 15 dias andando para cima e para baixo lá. Eu vi pouquíssimas igrejas. Assembleia de Deus, umas 3 ou 4. Tem umas mega igrejas lá, grandes demais, que é muito fora do que a gente conhece. Porque igreja é isso aqui, irmãos. É a igreja local, é a igreja que nós temos comunhão. A igreja que a gente tem essa, né? Uma mega igreja não tem isso não. A pessoa vai lá, ele é um assistente, ele é um participante distante, porque é impossível a igreja assistir. É impossível. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? O caso do irmão jovem, né? E que eu vou colocar ele nas minhas orações. Eu não sabia, ele me falou hoje, mas hoje ainda ele vai para as minhas orações. Se fosse numa mega igreja, ele estava sentado aí, eu ia saber do problema dele? Eu ia saber da situação, do que precisava, do que não precisava? Talvez nunca soubesse, não é? Então, por isso, né, nós temos que ser alegres e felizes com o que temos. Tem lugar aí que não tem. Não tem. Eu afirmo para vocês que não tem. Você pode olhar e procurar. Olha, lá na Europa, né, tem amigos lá, tem irmãos lá, irmãos, que sofrem porque eles choram pela igreja. Lá tem lugar que é bar de dia e a igreja de noite. O mesmo lugar é alugado para duas coisas diferentes. De dia funciona o bar. De noite fecha o bar, agora é uma igreja. No mesmo ambiente, no mesmo espaço. Serve para as duas coisas. Não estou falando uma coisa isolada, não. Estou falando uma coisa generalizada lá.
Muita gente é assim. E aqui nós estamos no melhor lugar do mundo, né? Um povo que gosta, que ama a palavra de Deus, um povo diferenciado. Irmãos, isso aqui é bom demais. E aí o que é que nós deveríamos ser? Contentes. Nós deveríamos ser alegres porque Deus nos colocou aqui, nos plantou aqui, porque foi Deus que nos colocou aqui, né? Tudo aconteceu para que nós estivéssemos aqui hoje. Ah, não, mas meu lugar é outro. Não, seu lugar é onde Deus te plantou. Então produza frutos no lugar que Deus te plantou, né? Seja frutífero, seja árvore frutífera, seja agradecido. Se você almeja coisa melhor, porque também eu fico pensando, né? Que coisa melhor é essa? Que igreja melhor é essa? Que coisa melhor é essa do que servir a Deus? Existe isso, né? Então, a melhor coisa que tem é nós servir a Deus, seja lá onde Ele nos colocar. Eu me lembro do dia que Deus me arrancou daqui e me levou lá para o interior, 300 quilômetros de distância. Meus irmãos ficou chorando aqui, né, irmão Félix? Meus irmãos ficou chorando por minha causa aqui, porque eu ia sair daqui, ia para um lugar desconhecido que eu nem conhecia. O presidente falou, vai lá olhar a igreja antes de ir. Falei, não, eu não vou não, já vou com a mudança, o senhor está mandando eu ir, eu vou. Eu não quero me gloriar não, irmãos, mas eu aprendi assim, ou ele é o homem de Deus na minha vida, ou quem é que eu sou? Um cara que vai sair escolhendo, quantos membros tem? Tem carro? Tem telefone? Tem internet? Tem conforto? Se não tiver, eu não quero não. Não, eu fui, irmãos. Irmão Félix contou aqui, ó, né? Para dar posse para mim em cima de umas tábuas, porque tinha um buraco em cima do púlpito, né? E o mato, que era mais alto do que eu. Minha mãe foi junto, irmãos, o caminhão parado lá na porta, minha mãe escondeu atrás do caminhão para chorar, porque foi deixar o filho lá no meio dos timbetes, lá no 300 quilômetros de distância. E digo para vocês, foi o lugar que mais Deus me abençoou, foi lá. E eu fui com alegria, não fui com peso. Não cheguei lá, oh misericórdia, não é isso aqui que eu queria. Foi nada disso. Nós começamos por ali, e dali andamos, e dali foi, e até chegar aqui. Então, seja agradecido. Estou contando como testemunho. Isso, viu, irmãos? Como testemunho, que aconteceu comigo. Então, o que aconteceu comigo eu posso contar, né? Foi comigo, né? Não foi com os outros. E esse manancial de alegria me trouxe tanto contentamento para a cidade, que de uma vez só nós ganhamos 11 pessoas do centro de Macumbaria. Fechou. E aqueles que veio para a igreja, ainda veio, e os outros, que fechou tudo, o centro. Teve gente que não veio para a igreja, mas é o lugar que mais tinha centro de macumba no interior. Vai lá hoje, né? Se não abriu de novo, não tem nenhum, ficou nenhum lá, fechou tudo. E parte desses homens vieram para a igreja. Nós acabamos de orar por 2 deles aqui, que era lá de dentro, né? Por quê? Porque Deus fez. Por que Deus fez? Porque foi feito com alegria. E a alegria de servir o Senhor muda tudo. Muda todo o aspecto da coisa. Tudo que nós precisamos está na presença de Deus. Aonde Deus nos plantar, é dali que nós vamos começar. Crente é igual o frango, onde você solta ele sai ciscando. Tem que ser assim. Ele não pode ser aquela pessoa triste, aquela embrunhada. Não, ele tem que ser alegre, feliz. Nós temos que nos apresentar a Deus alegre, aonde Ele precisar de nós. E nós vivemos num tempo que as pessoas não, tem que considerar, porque tem as vontades, tem os desejos, tem a logística, eu vou para ali porque ali é melhor, ali é mais fácil de ir, ali é mais perto, ali vai me dar mais conforto. Será que é isso que Deus quer para nós? Às vezes Ele quer nos provar, né? Ele me provou lá, muitas vezes. Hoje eu estou aqui, né? E na mesma alegria, no mesmo contentamento. Quantos ficaram pelo caminho de lá até aqui? Quantos que se desviaram, que saíram, que se decepcionaram, se desiludiram? Eu podia fazer uma listinha de uns 100 aqui, ó, só assim de cabeça, para vocês. Ficou pela beira do caminho. Porque foi mole, porque não foi nada disso não, porque ele não entendeu.
o que é servir a Deus, não entendeu qual é o propósito de Deus na vida dele. Aí olha, às vezes a gente olha para uma pessoa que está lá na frente, que está lá num lugar confortável, sei lá, e fala, ah, mas isso aí teve sorte, hein? Que sorte, crente não tem sorte não, irmãos. Crente não tem sorte não, ele é abençoado por Deus e é provado. Vai lá naquele lá para você ver se ele não foi provado primeiro. Negócio de sorte é para o mundo, nem para o coelho não serve, né? Você fala que pede coelho da sorte, se desse o coelho estava com o pé até hoje, né? Tem sorte não, nós somos crente, abençoados, se nós seguirmos a regra, contentamento, generosidade, isso aí é o começo, isso aí é o princípio que vai nos levar a um patamar maior, porque não é a gente que escolhe, não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi a vós. Qual foi o critério? O critério é o que eu ia fazer, é que ele sabia o que eu ia fazer antes de eu fazer. É difícil de entender, mas é a regra. Deus é poderoso, né? Então eu tenho que propor no meu coração de melhorar a cada dia. Bom, Paulo declarou naquela lição que nós fizemos, né? Que sentir contente em qualquer lugar, em qualquer situação, inclusive diante da fome. Se tem uma coisa que o ser humano tem medo é a da fome. E as mulheres tapam os ouvidos aí, não é para vocês, não é para os homens. E os homens têm mais medo ainda. Por quê? Porque ele é o provedor. Ele se sente responsável pela casa. Você quer ver uma coisa que bate profundamente no homem? É o desemprego. É a falta das coisas. Porque ele sente a responsabilidade dele sair por entre os dedos. Não estou dizendo que a mulher não sente, não, mas se a mulher sente, pega o homem e multiplica isso muitas vezes. Às vezes ele não fala nada, né? Às vezes ele fica até com vergonha de falar, mas se tem uma coisa que dói profundamente no homem, é a fome, é a necessidade, é a falta das coisas. E Paulo, então, ele se policiou. Para ele ser contente, para ele ser agradecido, para ele manter o nível de contentamento, tanto na hora que tem, quanto na hora que não tem. Porque tem gente que na hora que tem, é o maior crente do mundo. Na hora que não tem, ele começa a amaldiçoar a Deus, por tabela. Ele não fala, ah Deus, eu te amaldiçoo. Ele não fala isso não. Ele fala com palavras bonitas. Ah, por que Deus está fazendo isso comigo? Isso é injusto. Isso é como se Deus fosse injusto em alguma coisa. Como se Deus dependesse dele para alguma coisa. Como se a pressão dele fosse fazer alguma diferença para Deus. Na verdade, meus irmãos, nós somos dependentes de Deus. Se nós tivermos a alegria, o contentamento de servir a Deus, aí é que nós alcançamos as coisas. Aquilo tudo é só uma prova. Porque todas as coisas são dele. Porque tudo pertence a ele, né? A ele toda a glória. Então, é aí que entra o contentamento. Depois entra outra parte, o contribuir. Olha aí o item 1.2. Contribuir com alegria. Contribuir com alegria e voluntariedade. Porque isso aqui muda tudo. Se você pensar assim, bom, eu vou dar a minha oferta, mas se eu der a minha oferta por uma obrigação, tipo assim, nossa, a igreja está precisando, está fazendo uma campanha para arrumar isso, arrumar aquilo, eu vou dar por causa dessa necessidade, é uma coisa. Mas se lá dentro do seu coração você propõe com alegria, falar, eu tenho que apresentar a Deus uma oferta de gratidão pelo que Ele tem feito por mim. Olha o quanto Deus tem me abençoado. Olha até onde eu fui, né? Olha, eu cheguei aqui hoje, quantas pessoas ficaram? Quantos amigos seus morreram? Meus morreram muitos amigos meus morreram, eu estou aqui. Então eu tenho que ser feliz com Deus, eu tenho que ser alegre com Deus, eu tenho que celebrá-lo. E Ele me ensinou um dia que a gente não deve comparecer diante dele vazio. Por quê? Porque eu tenho que expressar a minha alegria de alguma forma. Deus não precisa do seu recurso. Deus não precisa do seu dinheiro, da sua riqueza. Ele quer a sua fidelidade. Onde está a fidelidade? Onde está a fidelidade? Essa lição ensina, essa revista aí todinha ensina isso.
que Deus espera de nós? Como é que nós estamos olhando? Igual o mundo está ensinando aí? Ou a gente está olhando com alegria, fala, puxa, eu tenho que apresentar algo para Deus, porque Deus foi generoso comigo. Eu sou uma pessoa que Deus foi generoso comigo, tenho tudo o que preciso, tenho tudo que tem necessidade, tudo que eu peço para Ele, Ele me dá. Não sou rico, não tenho riquezas, eu nem direito de ter riquezas eu não tenho. Vocês sabem que eu sou descendente de levitas e Deus falou comigo mais de uma vez. Eu pregava, irmãos, na igreja, né? Como todo cristão, eu pregava na igreja que tem 3 tipos de pessoas, e tem mesmo, tá? É o judeu, é a igreja e é o gentio. Presta atenção nisso. Judeu, igreja, gentio. Quem é o gentio? Todo aquele que não nasceu da descendência de Israel e não é igreja. Gentio. O que é o judeu? Judeu é aquele que nasceu da descendência de Israel, né? Dos hebreus. Todo aquele que é sanguíneo, nasceu do sangue, é o judeu. E quem é a igreja? A igreja é aquele que aceita Jesus, tanto judeu quanto gentios. Aceita Jesus, vira igreja. Isso eu pregava para todo lado. Ó, gente, eu sou igreja. Eu já fui judeu, agora eu sou igreja. E Deus me repreendeu, porque a minha descendência fica. Eu continuo sendo. Agora eu sou lavado e remido no sangue. Eu creio em Jesus, mas não deixei de ser o que eu era. Aí eu pensava, né, na minha cabeça, eu pensava que eu estava livre disso. Aí vem Deus, envia um profeta a mim e fala que eu não tenho direito à riqueza nesse mundo. Por quê? Porque eu sou levita. Porque eu sou da descendência de Levi. Um dia Deus falou, olha, esses aí não tem riqueza na terra, não tem herança para eles. Eu sou a herança deles. Eu aceitei isso na boa. E Ele me dá tudo que eu preciso. Preciso de uma coisa, eu oro, Ele me dá. Preciso de outra, eu oro, Ele me dá. Por que eu quero mais? Se eu tenho Deus, o que eu quero mais? O que eu preciso mais? Então não tenho riqueza. E aceito isso. Não vou ter. Sabe o que Ele falou para mim? Eu queria comprar uma chacrinha, né? Chacrinha, um lugar para... Vocês sabem, né? Não quero mais, porque Ele falou, você vai ser o cara que não vai ter a chacrinha, né? Você é uma pessoa que não vai ter a chacrinha. Tem um irmão que gosta muito de mim, e ele tem uma chácara. Ele falou, não, quando você quiser um leitinho, você vai lá na minha chácara, que você vai tomar o leite da vaca igual você gosta. Porque ele ficou com muita dó de mim. Mas não tem, irmãos, eu tenho a alegria de ser um servo de Deus que espera nele, que estou contente com Ele, sem hipocrisia, eu estou contente com Ele, com o que Ele tem me dado, tá? Sabe vocês sabem que eu sou estudante de hebraico, porque sou hebreu, né? É natural que isso seja, né? Sabe aquele salmo que fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Salmo 23, sabe? Pois no hebraico original, sabe o que está escrito? O Senhor é meu pastor e não faltará. Não é nada que está escrito não. No hebraico, lo é não é nada, tá? Falou, mas não faltará? O que não faltará? Ele, o Senhor é meu pastor, e o que não vai faltar? Ele, o Senhor, de quem se fala, português básico, né? O Senhor é meu pastor e não faltará. Ele não faltará na minha vida. Porque se eu falar nada me faltará, eu estou entrando em contradição com a própria palavra. Porque o próprio Jesus disse, tereis falta, né? E o mundo perseguiu a vós, e antes de perseguir a vós, perseguiu a mim, e tudo isso tudo entra em choque com o nada. Porque nada é nada, né? Sim, irmão João? Então, por que está me faltando? Por que Ele me provou e deixou faltar, eu deixei faltar, e depois eu provi, está escrito no Êxodo, né? Cadê? O material. Exato. O não faltará, está jogando nele, que é o, né? Você tendo Deus na vida, o material Ele providencia, Ele não te deixa, né? Não te deixarei, nem te desampararei. Essa é a promessa, então você tem que viver na promessa. E Ele prova se a gente vive na promessa mesmo.
né? Se a gente tem contentamento de viver na promessa. Eu sei que isso não é fácil, às vezes a pessoa está passando por dificuldade, às vezes está passando por desemprego. Nós estamos vivendo um momento difícil no Brasil, na administração, em tanta coisa aí, né? Do jeito que estão as coisas. Não é fácil não, mas ele não desampara mesmo assim. Ele manda o profeta lá para a beira do Querite, né? O Ribeirão lá. A beira do Querite lá, Deus cuida dele. Está todo mundo passando fome e o profeta comendo lá. Quem é que está tratando dele? Deus. O que está acontecendo com ele? Milagre. Que dia que é o milagre? Todo dia. Todo dia, tratou dele todo dia. Na hora certa. Aí para provar ele mais um pouquinho, seca a água do Querite. Então, e agora, né? Não, agora você vai lá para Sidom, né? Você vai lá. Lá tem uma viúva lá, na região de Sarepta, Sidom. Né? Vai para lá que lá ela vai cuidar de você. Mas primeiro ele prova, primeiro o rio secou, né? Seca o ribeiro aí e vamos ver o que ele vai fazer. Quando seca o ribeiro, o que a gente faz? Estou falando de contentamento, meus irmãos. De viver contente com aquilo que Deus nos deu. Pois você tem muito mais que muita gente. Tem muita gente que está numa situação muito pior hoje. Né? E você, Deus te deu. Deus te deu o que você precisa. Proveu, isso chama provisão, tá? Talvez não seja tudo que você esperava, porque as pessoas não são contentes com o que recebem, né? Às vezes a pessoa fica esperando muito mais. Ah, mas o meu irmão ganhou mais que eu, esse está pequenininho, é o tamanho dele. E fica olhando para a cruz do outro, né? Para a realidade do outro, mas você está no outro nível, não tem comparação. Sei lá onde é o seu, é para cima, é para baixo, eu não sei, o seu não é o dele. E ele, será que é de Deus? Será que é... Porque o salmista quase desviou quando viu a prosperidade do ímpio. Ele viu o outro, né, o filho dele gordinho, né, o salário dele é bom, tudo dele é... Mas e eu? Sou um servo do rei, né? Deus é dono de todos, por que ele está passando no bem bom e eu estou passando dificuldade? Porque o fim dele, você sabe qual é o fim dele? Precisa Deus provar ele? Não, porque ele já está rejeitado. Então deixa ele viver, tudo que ele vai ter é isso aqui. Agora nós temos a vida eterna, nós temos uma eternidade pela frente, temos que passar na moenda de Deus, temos que passar nas provas. E o que melhora isso? Uai, tem jeito de melhorar? Tem. É só viver com generosidade e contentamento, você diminui a carga. Isso é igual a escola, né, irmão Félix? Você vai lá, faz a prova. Não passou? Recuperação. Não passou? Recuperação da recuperação da recuperação. Não passou? É assim ou não é? Então é prova, é prova, é prova, é prova. O que você faz? Passa na prova. Vive de acordo com a palavra de Deus que minimiza a carga, diminui o tamanho do... E tem gente que ele vive debaixo de um jugo, meu. Aqui no Pontal Sul, e bem pertinho, tinha um irmão que ele, quando estava tudo bem na vida dele, pensa no homem crente. E quando as coisas estavam mais... O irmão Félix lembra dele, quando as coisas apertavam um pouquinho, ele estava na igreja e tal, aí Deus abria as portas, dava alguma coisa para ele, sumia da igreja. Domingo, né, as ruas que não eram asfaltadas, né? Você olhava domingo de manhã, você via ele, era só o carrinho passando e a poeirinha atrás do carro, sumia. Ia na igreja não. Quando estava tudo bem, aí aconteceu outra tragédia na vida dele, voltou e vinha até para o círculo de oração tocar para as irmãs, e ele vinha quando o trem apertava. Já viu? O músico que toca no círculo de oração é quando a luta está feia mesmo, né? Pois é, a dele era nessa situação. E aí acontecia, porque ele é um caso emblemático por isso, que acontecia da coisa melhorar e ele sumia de novo. Ele fez isso várias vezes. E Deus teve misericórdia dele várias vezes. E ele voltou várias vezes. Agora eu pergunto para você, precisava disso tudo? Tinha jeito de minimizar essa carga? Tinha como aliviar a tensão? Tinha. Era só fazer o que ele estava fazendo.
Na condição normal, a hora que apertou, agora que é glória a Deus mesmo, agora que está apertado, agora que o glória a Deus tem que sair melhor. Pois ele baixava a cabeça, chorava e tudo. Era só, e o caso dele era só Deus dar uma, né? Porque tem gente que é o contrário, né? Quando aperta é que ele desvia, né? Esse lá não, é quando ficava bom que ele desviava. Desviava mesmo, você não via ele na igreja fácil, não. Tá? Então, assim, é um caso emblemático, né? E por que eu estou falando isso? Porque os exemplos, eles têm que servir para nós de como a gente deve fazer, mas tem os exemplos de como, do que não fazer também. Ó, não, assim não funciona, eu já sei que não funciona. Aí eu tiro como exemplo a minha vida, não vai ser assim comigo. Né? Eu, novo convertido, vendo aquela situação ali, não, peraí, não é assim, isso não vai funcionar comigo, não. Né? Por fim, ele perde um filho de forma trágica. Um acidente trágico, foi terrível, irmãos. Doeu até em nós que não tinha, né, não tinha ligação familiar com ele, doeu. Né? E, então, essas coisas têm que servir para a gente, como diz os homens é que entendem disso, né? Botar as barbas de molho, né? Você vê a barba do outro arder, você põe as barbas de molho, né? Então a gente sabe o que... E eu acho também que todo crente sabe o que tem que fazer, viu? Eu acho, né? Sabe, Deus mostra para ele, Deus, né? Ele sabe, no fundo, lá dentro ele sabe o que fazer. Né? Às vezes não faz, mas é por sugestão, por exemplo, por uma série de coisas. Bom, aí vamos para o materialismo, né? Item 1.3. A alegria serve para as duas coisas, né? Aquela alegria que eu falei no tópico passado, ela serve para o contentamento, com alegria, né? E para a generosidade, com alegria. A alegria, ela tem que fazer parte. Servir o Senhor com alegria tem que fazer parte, porque quando eu sirvo o Senhor com alegria, eu estou demonstrando para Ele que eu sirvo a Ele mesmo, né? Que essa alegria faz parte do meu ser, faz parte do meu viver, da forma que eu o estou servindo. Tá? Ficar de olho no relógio aí, que se deixar eu falando aqui, vai até meio-dia, né? O materialismo desagrada a Deus. Isso nós sabemos, né? Sabemos, mas insistimos nele. Eu não sei o que acontece, né? Ofertar é um ato de adoração ao Senhor, né? Então, quando a gente oferta, a gente tem que ter como hábito, né? Um hábito saudável cristão, de quando nós ofertamos ao Senhor, nós fazemos isso como um ato de adoração. Né? Eu adoro a Deus com as minhas ofertas. Eu adoro a Deus com os meus dízimos. Posso chocar vocês? Posso? Posso chocar vocês? Vou chocar. As igrejas e os pastores, muitas igrejas, desculpe, não são todas, ensinam que a pessoa tem que devolver o dízimo. Você já viu essa palavra? Devolver o dízimo? Por que eu tenho que devolver o dízimo nessas igrejas? Porque o dízimo é de Deus. E se eu gastar o que é de Deus, eu vou estar cometendo uma abominação porque é de Deus e eu gastei. Tipo uma ameaça velada. Pois eu digo para vocês que não é nada disso. Se eu fizer desse jeito, devolver o dízimo, achando que ele é de Deus, eu perco a adoração. Eu não consigo adorar. O que ele ensinou sobre o dízimo? De tudo que eu te der, de tudo que eu colocar na sua mão, então é seu. Aí você vai separar o dízimo, a 10ª parte, e vai entregar. Então você tira do que é seu, não é do que é dele. Porque como você tira do que é seu, você adora a Deus com o que é seu. Como é que eu vou adorar a Deus com o que não é meu? Eu vou perder a adoração. Se eu ensinar isso errado, eu estou ensinando os irmãos a pular a parte da adoração. Isso vale para as ofertas também. Estou usando o dízimo porque muita gente está fazendo isso errado. Ele não está adorando a Deus com o dízimo dele, ele está pegando o dízimo dele com temor, isso aqui é de Deus, e levando lá. Ele não está adorando, ó. Não, isso aqui é meu, Deus me deu, e eu generosamente, com alegria no coração, eu adoro a Deus e entrego a Ele. Então você entrega o seu dízimo, você não devolve o seu dízimo. Só de mudar a palavra eu já muda a circunstância e a regra da coisa.
De obrigação. Não obriga ninguém, é uma voluntariedade. Você lembra que eu falei que a voluntariedade muda tudo? Eu fui pregar para o moço lá no Cruzeiro do Sul e ele mexe com o jogo do bicho. E nós mexendo ali, conversando na palavra e tal, e ele é meio boca dura, né? Eu acho que eu já escolhi ele de propósito, eu conheci ele, né? E ele falou para mim, esse Jesus que você está pregando aí, se ele voltar aqui, eles pegam ele de novo. Quê? Não, eles crucificam, o povo é mau. Vocês vê. Eu falei, você entendeu errado. O quê que eu entendi errado? Não foi isso que aconteceu, não. Ué, eles não pegaram Jesus, não crucificou ele? Eu falei, não foi assim, não. Então me conta como é que foi. Aí peguei a Bíblia, mostrei para ele no Evangelho de João, né? Claro, final do Evangelho de João, que vem um grupo de soldados para prender Jesus, e chega ali para prender Jesus. Na hora de prender Jesus, eles não sabiam quem era, estava meio escuro, Monte das Oliveiras, os pés de oliva grandão, né, fazendo aquela sombra escura na noite, e eles já não sabiam quem é mesmo, e tinha combinado um tal do beijo com Judas, mas o Judas chegou atrasado. O Judas chegou depois desse fato que eu estou falando para vocês, e aí Jesus pergunta, a quem buscais? Jesus perguntou para o grupo de soldados que foi prender ele, a quem buscais? Aí enche o peito, a Jesus de Nazaré. Aí Jesus diz, sou eu. O que aconteceu? Caiu todo mundo. Só com a voz de Jesus, caiu todo mundo. Eles prenderam Jesus, não? Não, Jesus se entregou. Levantou de novo. Jesus pergunta a segunda vez, a quem buscais? Eu acho que agora o nego já gaguejou, né? Já diminuiu o tom da voz, né? Já limpou já pensa um militar, né? Pegar a arma no chão lá e limpando ali a sujeira, né? E aí Jesus fala, sou eu, mas vocês levam a mim e deixam os outros embora. Vocês acham que se não fosse uma pressão daquela da voz de Jesus, eles iam deixar os outros embora? Ia prender todo mundo. E Jesus liberou todo mundo, porque ele se entregou no meu e no seu lugar. Voluntariedade, ele fez isso voluntariamente. E o que ele espera de nós? A mesma voluntariedade quando nós vamos servir. Quando você sai de casa domingo, 8h30 da madrugada, com a orelha quente, que o sol já esquentou a orelha, para ir para a igreja, você tem que sair com alegria. Eu vou lá servir o meu Senhor. Você não veio aqui buscar, você veio aqui trazer. O que você veio trazer? Adoração. Eu vou lá para adorar o meu Deus. Eu vou lá me apresentar diante do meu Deus. Tem gente que sai de casa para ir buscar de Deus. Fala, não, eu vou lá ver se eu consigo rapar alguma coisa de Deus. Lá dentro dele, ele está falando isso para ele. Eu vou lá ver se eu tiro alguma coisa de Deus. A hora que o pastor pedir lá, falar, não, faz uma fila aqui para quem quer receber uma bênção, né? Quem quer subir no anjo, desce no anjo, agarra no anjo. Aí aquela, sabe, um mundo antropocêntrico, as pessoas só pensam em si mesmo, só pensam em receber. E cadê? Você não veio oferecer? Não foi isso que eu te pedi para você oferecer? Mudou tudo? Mudou ou não mudou? A forma de fazer muda tudo, irmãos. O que eu faço com a fé que Jesus me deu? Esse materialismo desagrada a Deus. Já viu as músicas, como é que tá? É benção para lá, o anjo está vindo, e ele está chegando, sabe? Aí que o povo acha bom e vira aquela, sabe? Não é isso, não é isso. A essência é eu oferecer algo para Deus. O que eu tenho para oferecer a Deus? Olha, meus irmãos, obra nenhuma que eu fizer vai agradar a Deus. O que agrada a Deus é a minha fé. Eu me apresentar a Ele pela fé, eu confiar nele, e eu trazer o meu coração e me derramar na presença dele. É isso que vai agradar, só isso. Porque todo materialismo desagrada a Deus. Todo mundo sabe disso. Pouca gente vai ter coragem de falar isso hoje na mordomia cristã, nas igrejas. Mas essa é a realidade. Eu tenho que falar a verdade para vocês, porque depois, na hora que encontrar com Jesus, ele vai puxar a minha orelha, né? Então é eu que tenho que falar. Tenho que contar para a igreja o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus. Essa onda que está indo atrás do materialismo está gerando uma igreja
perigosa, que vai sair do meio da igreja lavada e remida. A gente pode na palavra de Deus, né? Quando fala ali a fé e as obras, quando fala que a obra assim, ela é morta. É porque no momento que você tem a obra e não tem fé, a obra é sua, não é pra... Exatamente. E aquela outra que a gente faz pela fé, né? Aquela é viva, você faz por causa da fé. É o objetivo que conta. Quando você vem para a igreja, qual é o objetivo que você vem na igreja? É isso que conta. É a intenção do coração que conta. Tá? Então não é o fato em si. Né? A irmã sai lá da casa dela, vem cuidar ali, vem ajeitar as coisas ali. Né? Qual que é o objetivo dela? Ela veio para buscar alguma coisa de Deus? Ela veio para te ouvir, oferecer-se. Está vendo? É essa que ela faz pela fé, porque ela sabe de onde Deus tirou ela sabe o que, e ela vem e oferece. Isso é adoração. É disso que nós estamos falando. É disso que se trata. Né? Então, é só uma questão de análise bíblica, né? De princípios de Deus. Tá? Olha só, apegar-se a bens materiais é como declarar que eles são mais importantes que as riquezas espirituais. Né? Eu fui num culto, eu não devia ter ido, né? Mas eu fui. Eu estava em treinamento pelo Senac, eu dei aula no Senac de informática por 10 anos. E eu fui num treinamento, chegou lá, fiquei num hotel, um hotel chique. E lá no hotel tinha um saguão, e naquele saguão tinha uma reunião. É um lugar de fazer festa, reuniões, no saguão do hotel embaixo. E eu estava hospedado lá em cima. Aí quando eu passei, tinha um banner na porta desse espaço que tem lá, dizendo que ia ter um culto ali naquela noite. Né, que ia ter um culto, eu crente, no hotel. Passei o dia inteiro em atividade. De noite eu ia ficar livre, para onde eu vou? Para o culto. Eu ia procurar uma igreja, mas tinha um culto dentro do hotel. Eu falei, bom, vou ali naquele culto, né? No hotel. E de noite eu desço para lá. Irmãos, melhor eu não ter ido. Era melhor eu não ter ido. Era um grupo de gente rico, né, que se reúne lá para um culto, mas um culto que eu tenho até vergonha de contar para vocês. E o pregador tinha vindo da Bélgica, tinha chegado da Bélgica, ele chegou e fez uma cara de bem humilde, sentou beirando a piscina numa cadeira virada para lá, enquanto estava o saguão aqui, tinha uma saída aqui, a piscina lá, ele ficou beirando a piscina virado para lá. E a entrada do saguão de cá. E eu sentei lá e fiquei olhando ele lá, né? Assim, falei, bom, deve estar numa atitude de reverência, deve estar orando a Deus, alguma coisa. Quando ele entra no recinto, ele começou com esse materialismo, né? E falou para os irmãos que os irmãos podiam pedir, pode pedir que Deus vai te dar hoje, vai te dar, e você vai pedir a marca, o modelo. Aí ele começou a pedir Land Rover branca, começou a pedir Ferrari, não sei que cor, era tudo gente rica. Eu saí escandalizado dali, quase que eu desvio. Eu não fosse muito firme na fé. Misericórdia, irmão, que culto é esse? Que Deus é esse? Quem é que esse povo está servindo? Roupas caríssimas, carros caríssimos, eu já tinha. Ainda queria melhor ainda, queria um próximo nível. Materialismo, era só isso aquele culto. Era sobre isso. Eu estava tão animado com o pregador olhando para o infinito lá, né, pensando, agora o fogo cai, né? Que fogo, coisa nenhuma, misericórdia. Coisa carnal, uma carnal assim que dava para ver o sangue brotando. Mas eu tinha que ver também que eu tinha que contar para vocês hoje, né? Então, paciência, né? Só aceito eu ter ido por isso, né? Então, 1 Timóteo 6,9 fala assim, que o apóstolo Paulo diz que aqueles que querem ficar ricos caem em pecado e ficam presos à armadilha que os faz afundar na desgraça e na destruição. Os que querem riquezas, eles vão para esse lado. E aí precisa fazer, né? Criar um jeito, criar uma coisa, criar uma, sabe? E um abismo puxa outro abismo, que puxa outro abismo, e a pessoa vai se enroscando.
Mas o que é contente com o Senhor, todas as coisas estão boas para ele. E aí ele é abençoado, e é usado por Deus. E aí as coisas funcionam para ele, do jeito dele. Porque você sabe que bênção é particular, né? A sua não serve para o outro. A do outro não serve para mim, né? O que eu preciso, para o outro pode ser até um absurdo. A irmã entrou na igreja lá em Nova América, interior, aí lá longe. E ela quis contar um testemunho, só para os irmãos entenderem a questão de bênção particular. E ela começou a contar para a igreja, ela queria contar um testemunho, que Deus abençoou ela, é muito pobre, e ela tem não sei quantos filhos, né, não sei se é 3 ou 4 filhos, e vivendo com dificuldade, e ela pediu a oportunidade para contar uma bênção. Ela começou a contar para a igreja, olha, a minha porca quase morreu, ela ficou doente e passou muito mal, e eu pensei que ela ia morrer. E a porca dela dava 12 leitãozinhos todo ano. Uma porca muito produtiva, era a caderneta de poupança dela, era um porco por mês para a família, para cuidar da família. E tinha uns jovens lá, né? E os jovens acharam bom demais, aquele ia do testemunho dela, porque para o jovem era engraçado. Não, e é engraçado de fato, mas que só ela sabe o tamanho que foi essa bênção para ela, que ela pediu oportunidade na igreja para contar, que ela orou e Deus curou a porca dela. Então, bênção, a sua bênção é para você, não é? Era a porca, era a bênção dela, né? Que para os jovens não tinha nenhum sentido, mas para ela tinha. A sua bênção pode não ter sentido para os outros, mas tem para você, então é o que Deus vai te dar. Não é que agrada os outros, tem que ser o que te agrada. Para você se sentir feliz, para você, né? Para você se sentir alegre, sentir que Deus te abençoou, que Deus pôs a mão na sua vida, é o que te alegra, para cada um no seu nível. A generosidade de Davi está aí na lição, não sei se eu consigo chegar lá, que o relógio parece estar meio com pressa hoje, né? E a generosidade de Davi deu muita coisa para a construção da casa, mas ele tinha muito, mas cada um no seu nível, né? Se a generosidade dele tinha que ser maior do que a dos irmãos, porque ele tinha mais. Então quem tem mais contribui mais mesmo, é normal. Então ele era quem tinha condição mais. Mas você acha que a oferta dele vale mais do que a oferta da viúva pobre, que Jesus naquele dia pontuou, ficou olhando o gasofilácio lá, entrando as ofertas lá, aí Jesus de repente falou, caiu a melhor oferta. Entrou a melhor oferta lá no gasofilácio. O povo olha e fala, mas aquela viúva pobre lá, com a ofertinha chegada de gente com sacola de moedas e tal, e balançando, para todo mundo ver que era muita moeda, que era de ouro, né, que o barulho é diferente, e ela vem com uma moedinha, põe lá, e Jesus fala, essa foi a melhor. Por quê? Porque foi junto a intenção, a generosidade, a quantidade proporcional, aquela moedinha, tudo que ela tinha. Davi não deu tudo que ele tinha. Né? Aqueles outros lá também, trouxe do que lhes estava sobrando. Já era sobra. Será que nós estamos levando para Jesus a sobra da nossa vida? Será? Ou será que nós estamos sendo generosos para ser abençoados com o tanto? Ele já deixou até uma dica para nós, né? Como é que faz para a gente não ficar com pouco demais e nem contribuir com muito, não é? Demais. Não é a quantidade que vai fazer a diferença, não. Não, ele falou que é 10%, eu vou dar 20%. Vou dar 20%, meu dízimo vai ser 20% dobrado, para ele me abençoar dobrado. Não vai funcionar. Por quê? Ele não precisa do seu dinheiro, ele só quer a sua fidelidade. Você não vai comprar ele. Ele não vai te dar o dobro do que o que ele ia te dar por causa dos seus 20. Desculpe dizer. E aquele que leva também como obrigação, daquele jeito que eu falei para vocês, ele não está fazendo mais do que gastar o dinheiro dele à toa, porque não vai ser recebido como adoração por Deus. Não vai fazer o efeito que precisa ser feito. Não vai ter a resposta que ele imagina. Não vai ter. Por quê? Porque tem regra, o reino de Deus tem regra. E a gente não pode ludibriar ele, né? Não tem como passar Deus para trás.
Ele conhece a intenção do coração. Ele sabe o que nós estamos fazendo. Então, nunca tenta negociar com ele. Não funciona. Ele é o melhor negociador do mundo, né? Não funciona. Você não vai conseguir negociar com ele. Tá? E não é assim que se faz. Bom, colocar nossa confiança, finalzinho aí desse... Colocar a confiança em bens materiais torna o ser humano autossuficiente e rouba dele a alegria de pertencer ao reino. Pensa nessas duas coisas. A pessoa que acha que ele é autossuficiente, que ele dá conta dele mesmo, que ele consegue resolver todos os problemas. Você não consegue resolver um problema. Se tiver com dor de cabeça, você não dá conta de resolver o problema de uma dorzinha de cabeça. Como é que você acha que dá conta de resolver tudo? Dá conta de nada. Eu quis fazer uma boa obra, certa feita. Não sei se a intenção era boa ou não, da minha parte. Mas Deus mandou construir uma igreja. E lá tinha um povoado, né? Eu morava na cidade maior, Quirinópolis, e tinha um povoadozinho pequenininho, chamava Tocozinho, o apelido lá. Depois botaram o nome lá de Denislópolis, mas o povo chama lá de Tocozinho até hoje, porque é o nome que o lugar tem, né? E um povoadozinho pequenininho. Aí, parece que eu não estava muito com vontade de construir aquela igreja, não, meu João. E aí, o que aconteceu? Um irmão de outra igreja foi lá em casa e falou, o pessoal da minha igreja não está querendo construir lá no Tocozinho, não. E o prefeito vai dar um lote lá. Vai dar um lote? Vai. Vamos lá no prefeito. Eu fui lá no prefeito, ele falou, negócio fechado, pode fazer. Aí eu fui lá olhar o lote, era um lote lá, e tinha um lote beirando no salão paroquial dos católicos lá, eu não quis, porque eles fazem festa, vai aquela barulheira toda, né? Eu falei, não, esse eu não quero não. Eu falei, não, escolhe outro, no outro lugar. O prefeito mandou um representante junto, aí o cara ligava para ele, né? Aí, não, então escolhe outro, eu escolhi o outro, né? Ele falou, aqui serve? Eu falei, aqui serve, mas tem um problema. Esse lote é pequeno demais para a igreja, tinha que ser 2. Ele ligou para o prefeito, não, pode dar os 2 para ele. Sabe que precisa desenhar, né, irmão Félix? E eu dificultando, era eu que estava dificultando, né, para não fazer. E aí aconteceu, né, que depois disso Deus abençoou e eu consegui mobilizar os irmãos, e eu estava ganhando um salário muito bom, trabalhava numa cooperativa lá, ganhava bem. Um dos melhores salários que eu já ganhei, eu era gerente da cooperativa no interior, e eu propus no meu coração, falei, eu vou construir aquela igreja, sozinho, vou pegar o meu salário todo mês, planejei, sou mais ou menos bom para administrar os trem, né? Peguei, já pensei o que fazer e tal, quanto que eu ia pôr todo mês na construção, e fiz os meus planos. O que aconteceu? Deus danou comigo. Mandou o profeta, falou, vou te tirar o emprego e você vai fazer todo mundo participar desse negócio aí. Do nada, irmão, não tinha nenhum indicativo que eu ia perder o emprego, perdi. Não era eu que era para construir a igreja. Era nós, era o povo. Até os católicos ajudou, eles me deram uma carreta de tijolo, carreta de trator, sabe esse trator? Ele falou, tem uns tijolos lá, você pode ir lá buscar. Eu peguei o irmão lá, peguei a carreta, fui lá, deu a carreta cheinha, custou dar conta de trazer. Doou para nós. Então, meus irmãos, não é nós que escolhemos, é Deus que faz. Eu propus no meu coração fazer aquilo, não sei se a minha intenção era boa ou não, porque Deus me repreendeu e ainda me tirou o emprego. Depois ele me deu tudo que eu precisava de volta, mas ele me mostrou que é ele, né? Isso aqui, ó, isso aqui é nós tudo. Se um levantar e falar, não, eu vou fazer isso aqui tudo, Deus vai falar, não, não vai não. Aqui é todo mundo, aqui é, sabe, todo mundo vai participar, porque todo mundo é participante, é parte do reino de Deus. Aí é porque entrou individualmente. Exatamente. Então, e todo mundo tinha que crescer naquilo, né? Não era só eu, a bênção não era só para mim, né? Deus escolheu abençoar todo mundo ali. Todo mundo participou daquela obra. As pessoas que construíram aquela igreja nunca congregou nela. Eu congreguei porque eu ia lá dirigir e tal, mas não estou lá mais, né? Então quem participou daquela construção, aquela igreja beneficiou outras pessoas que não foram os que construíram.
Exatamente. Exatamente. Está tudo no plano de Deus. E eu não podia fazer aquilo sozinho, porque Deus tinha um plano de bênção coletivo. Não era para mim. Não era para mim. Então isso tudo faz parte, né, do plano de Deus. Eu tenho que estar agradecido, eu tenho que ser generoso, eu tenho que ser cuidadoso. Porque se tem uma coisa que desvia o crente, que acaba com o crente, é a arrogância religiosa. Vocês sabem o que é arrogância religiosa? É quando uma pessoa é crente, contribuinte, participante, e ele despreza os outros porque ele é crente. Senhor, eu não sou que nem esse daqui, ó. Dou meu dízimo, eu faço isso, eu não sou que nem esse daqui. E o outro, coitado, está ali do lado ali. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Não sou digno de estar na sua casa. O que Jesus falou? Qual dos dois que estava dentro do plano? O arrogante, meus irmãos, ele cai em algum ponto. E Deus tem misericórdia de nós, não deixa nós ficar arrogantes, porque se eu consigo construir aquilo ali junto com outra coisa, daqui a pouco eu estou arrogante, estou achando que sou mais crente que os outros, estou achando que eu sou melhor que os outros. Que melhor nada, nós estamos tudo no mesmo barco, todo mundo na mesma situação. Necessitado, pobre, necessitado de Deus, precisando da misericórdia dele, necessitado da bênção dele, somos todos nós. Ou a gente entende isso, ou prova e sofrimento, e prova e sofrimento. É isso que acontece. Se eu aprendo, aí Deus me abençoa, e aí no próximo nível, então cuidado com a arrogância espiritual. Sabe, pessoa que tem dons, pessoa que contribui, ele tem que orar junto com a contribuição, fala: Senhor, tem misericórdia de mim, me dá humildade, todo dia eu tenho que ser humilde. Não a cara de humilde, porque até o Meleta tem cara de humilde, lá no Pará tem Meleta, o Meleta tem cara de humilde, mas ele não é humilde. Abraça ele lá para você ver o tamanho da unha, né? Então não é cara de humilde que vai agradar a Deus. É humildade de coração, sabe? É atitude de oração, de adoração, de forma de servir a Deus. Então eu tenho que mudar a minha forma. Eu não posso fazer igual todo mundo, porque eu não sou todo mundo, né? Como diz a sua mãe, né? Você não é todo mundo, né? Então nós temos que servir a Deus com alegria, tá? E evitar essa falha humana de querer ser melhor que os outros. Porque ninguém é melhor que ninguém. Ninguém pode fazer um milímetro a mais que os outros. Ninguém dá conta de acrescentar um dia no curso da sua própria vida. Então está todo mundo no mesmo barco, né? Então, vamos para a generosidade então, que eu tenho um exemplo para vocês. Generosidade, item 2. Generosidade cristã. Generosidade é uma virtude de quem compartilha por bondade. Olha a regra, generosidade é quem compartilha por bondade. Não é quem compartilha por obrigação. É quem compartilha por bondade. A bondade do coração dele faz ele ser generoso. A bondade do coração dele é que move ele para contribuir. Então chega uma pessoa necessitada na porta dele, ele pode... Veja que eu estou tentando explicar para vocês desde o começo que o segredo aqui está na intenção, na forma. Então uma pessoa chega lá, aí você faz por bondade, aí alguém ri de você. Você sabia que a generosidade é uma das coisas que o povo mais ri da gente? Se você for generoso, a pessoa vai rir de você. Vai rir de você. Se você ajudar uma pessoa, aí Deus toca no seu coração, tem uma pessoa pedindo lá, né, que a casa dele queimou, lá na televisão, aparece o Pix lá, seu coração move, a sua bondade te fala mais alto que você vai lá e faz um Pix e manda uma ajuda para aquela pessoa. Aí depois você não vigia, vai e conta para alguém que você mandou. A pessoa vai rir na sua cara, fala: largue de ser besta. Né? Como é que você faz um trem desse? Mas foi a sua bondade. Ah, mas a pessoa lá faz o que, né? Se ele falou que é para isso, se isso tocou o seu coração, o que era para acontecer com você já aconteceu.
Agora ele que vai. Você ajuda alguém e fala, mas você ajudou aquele mendigo ali, ele vai comprar pinga ali na esquina. Problema dele, o que ele vai fazer? Ele falou para você uma história, você, a sua bondade, acreditou nele, você, né, acreditou e contribuiu com ele, agora é ele que vai dar conta dele, você já fez a sua parte. A sua bondade não é com ele, é você e Deus. Você nem conhece a pessoa, normalmente, né? Muitas das vezes você nem conhece a pessoa, mas a sua bondade o alcançou. E a sua bondade vai fazer diferença na vida dele. Uma hora ele vai repensar a vida, vai repensar por que ele está mentindo, se é que ele está mentindo mesmo. Você, né? Ele contou uma história bonita, você acreditou nele, ele te enganou, larga de ser bobo. Não enganou foi nada, quem está enganado é você que não entendeu que a bondade gera uma generosidade que vai trazer retribuição para quem foi generoso. O outro lá não tem nada a ver, o outro lá é ele com Deus. As pessoas não costumam ser tolerantes com generosos, por isso nós temos poucos generosos. Aí. Pois é. Mas se fosse também, o que sua mão direita faz, a outra é melhor nem saber, é melhor você nem investigar. Né? Por quê? Porque aí a sua generosidade vai ficar com você. Você vai ter uma boa direção, o seu coração vai ter uma boa direção. Ser generoso é ajudar quem precisa, é acalentar corações que sofrem por causa de recursos. Posso contar uma história hebraica para vocês, já que é a minha praia, né? Se você pegar o livro de Ruth, no capítulo 2, Ruth tem 3 capítulos, né? O primeiro é uma introdução geral, o 2 entra um personagem, começa com um personagem diferente, chamado Boaz. Esse homem, ele é intrigante. Ele enquadra em tudo que eu estou falando para vocês aqui. Ele era próspero, a Bíblia fala que ele era poderoso, tá? Em obras, mas não é poderoso diante dos homens, ele é poderoso diante de Deus, porque ele era um fazendeiro, vamos dizer assim, e em Israel fazendeiro é não é um latifúndio igual tem lá no Pará, não, é uma coisinha ali, um campo de trigo, uma coisa, outra, né? E ele tinha lá um campo. Naquele tempo, os hebreus eles são especialistas porque Deus tinha regulamentado. O homem não faz isso de si mesmo, viu, irmãos? O homem não é capaz, se ele não tem uma regra, ele não é capaz de fazer isso. Então, tinha umas regrinhas para o hebreu, né? Por exemplo, se você entrasse na chácara do outro, e tivesse com fome, você podia comer, até se fartar do outro. Só não podia levar. Não podia levar, mas podia comer. E todo mundo sabia disso, né? E tinha uma regra também, que era mais específica, que era para cuidar dos órfãos e das viúvas, tá? Então fazia assim, juntava lá naquela comunidade, quem eram os órfãos e as viúvas, que essa era a obrigação de todo mundo zelar. Tinha outras coisas também. Estou falando esse porque esse é o caso aqui, tá? Mas o povo hebreu tinha o cuidado de seguir essas regrinhas de Deus, né? Então eles faziam o quê? Eles reuniam e tiravam sorte, né? Como se fosse no palitinho hoje, ou no Paraímpa, sei lá. Tirava sorte, lançava sorte de algum jeito ali, né? Para saber para onde aquela viúva vai, para qual campo ela vai, para aquele. Porque as pessoas, os donos dos campos, eles ajudavam, mas por obrigação. Então eles não tinham aquela alegria de servir, não. Eles serviam porque era regra e Deus tinha falado e eles tinham temor de Deus. Vocês estão entendendo? Uma coisa é você servir com alegria, outra coisa é você servir por obrigação. E ali tinha os fazendeiros que aí eles distribuíam, né? Para não ir todo mundo para um campo só, ou todo mundo para outro, eles distribuíam por sorte. Aí uma viúva e um órfão para ali, porque para evitar que a pessoa ficasse ali meio folgado, né? A pessoa tinha que trabalhar. Ele tinha que colher os seus grãos.
Ele não recebia, não obrigava o fazendeiro a pegar os grãos dele e dar para os pobres, não. Mas a pessoa podia trabalhar junto com os trabalhadores deles, e era feito assim. Eles trabalhavam em linha, né? Os segadores, que era quem ia cortar, igual cortar arroz, né, irmão Félix? No Maranhão tinha muito isso, né? De cutelo, né? E saía cortando aqui, levando, aí, vez por outra, fica cacho para trás, fica uma coisa ou outra para trás. Então a regra era o seguinte: os segadores não podiam voltar para respigar. A palavra que usa lá é respigar. Não podia voltar para pegar a espiga que ficou para trás. Eles tinham que continuar. E o que ficasse para trás era do órfão, da viúva, e os fazendeiros ficavam de olho para os segadores não ser bonzinhos demais e deixar muito para não dar prejuízo, aquelas coisas. E ali eles não tratavam bem. Por que ele não tratava bem? Para a pessoa não ficar indo lá no campo dele, né? Não dava água. Para quê? Para a pessoa não ficar confortável. Imagina, se for lá para o campo da pessoa e lá, né, tiver tudo ali, tiver tudo dando certo, der água, a ele, né, der lanche para ele, todo dia ele vai para lá, né? E aí todo mundo ia querer no campo. Por isso eles tinham, assim, uma certa distância das pessoas. Fazia porque era regra, porque era lei, mas é diferente de fazer por alegria. Aí você pega o livro de Ruth e vai lá no capítulo 2 e olha o Boaz. O que o homem fazia? Ele chegava, quando ele chegava no campo, ele já cumprimentava os funcionários dele, né, com a paz do Senhor, né? E já abençoava os funcionários dele de cara. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Era o jeito dele, né, já chegar nos funcionários. Aí ele viu uma viúva lá. Que é essa viúva? Quem é essa mulher aí? Essa aí é das Moabitas, das que veio com a Noemi, lá da terra de Moabe. Bom, se tem uma pessoa rejeitada é a viúva, outra rejeitada é o órfão, e outro mais rejeitado ainda é o estrangeiro. Tinha regra específica para os estrangeiros em Israel, vocês sabiam disso? Os estrangeiros que tivessem no meio tinham que tratar bem, mas o povo de Israel era arrogante, e é até hoje ainda, viu, irmãos? O estrangeiro, e não tratava bem, não. Aí o Boaz, por ser esse adorador que eu estou falando para vocês, e ter a alegria de servir, ele imediatamente ele já percebeu o que ia acontecer. Os funcionários dele iam perseguir ela, porque eles eram israelitas, e ela era moabita. Os moabitas eram politeístas, né? E aqueles irmãos ali, arrogante, crente, ia rejeitar mesmo, né? E tinha uma boa razão para isso. Mas o Boaz era mais crente do que eles. E falou: olha, vocês não vão voltar para respigar, deixa ela pegar. Se ela precisar de água, vocês dão água para ela, é para ela tomar água com as minhas moças aí, com as funcionárias dele, né? Lanche, na hora do lanche é para dar lanche para ela também, né? Tudo porque ele sabia que aquela ali não ia rapar nada se ele não entrasse, e ele era o dono, né? Se ele não... Ele fez isso porque uma pessoa que ele nem conhecia. Ele fez isso porque no coração dele tinha uma coisa que nós cristãos temos que ter: generosidade. E tem gente que já leva isso para o lado errado, fala, não, porque tem interesse e tal. Quando você fizer qualquer generosidade para as pessoas vão rir de você. E vão pensar que você tem outro interesse. Fala, não, ninguém faz isso para os outros de graça assim, não. Tem interesse por trás disso, tem, sabe? Por quê? Porque não é normal. Não é normal a gente ser generoso. Não é normal a alegria de servir a Deus, não é normal, tá? É Deus que toca no coração. E por fim, ele já estava mandando colocar dos grãos lá, que se podia complementar o dela lá, porque ainda tinha a sogra dela, que era de idade, e ela não ia comer só ela, ia comer, tinha que levar para casa para tratar da sogra. Não, então, dá mais grão para ela, para levar para comer, porque a generosidade dele fala mais alto. O coração dele fala mais alto, porque é um homem de Deus, tá? Então, um exemplo que eu achei melhor para falar para vocês é do Boaz. Eu sou fã do Boaz, né? Um dos personagens bíblicos, né? Esse aqui foi bisavô de Davi, né? Da casa de Davi, ele era um homem de Belém, né? Consequentemente, depois, por força da lei até,
porque o encontro dele com a Ruth não foi uma história de amor, igual muita gente pensa, não. É porque ele era o remidor da família, né? E ele já era bem mais idoso do que ela, tá? E ela aceitou ele como marido por causa das circunstâncias, né? Por causa da Noemi, que ia passar necessidade, e as duas viúvas, né? E a Noemi nem condição de fazer o que a Ruth fazia e colher nos campos não tinha, então ele decidiu ser o remidor dela, né? E que era uma regra legal também da lei. Como ele era o parente mais próximo, tinha outro mais próximo do que ele, que não quis, né, cumprir com a obrigação de levar adiante, porque com o remidor ela podia reaver a terra que era do marido dela, por exemplo. Ele era parente do marido dela, né? Então, por essas circunstâncias todas, né, o Boaz é uma pessoa admirável. Por quê? Porque ele tinha generosidade cristã, generosidade no coração. Eu fico pensando, se ele não tem aquele coração daquele jeito, ele ia receber aquele tanto, né? Ele já era um sujeito abençoado. Por quê? Porque a índole dele já era daquele jeito. Ele já era uma pessoa que Deus cuidava dele, que Deus olhava para ele. E continuou olhando, né? Você imagina a honra de ser, né, da linhagem real de Davi, né? Um homem, né, segundo o coração de Deus. E começou, talvez Davi tenha puxado um pouquinho da genética, né, do seu bisavô Boaz, que era um homem de Deus, que era um homem generoso, que era uma pessoa espetacular. Então o que você faz? Quando chegar em casa, pega o livro de Ruth e leia o capítulo 2. É só 3, lê todo ele lá. E você, quando chegar no Boaz, você vai ver um homem de Deus, uma pessoa generosa, uma pessoa especial, que enquadra tudo que eu queria mostrar para vocês aqui sobre o contentamento e sobre a generosidade. Né? E ele é um exemplo de generosidade latente, possível. E que a gente olha os exemplos de generosidade. Acabou o meu tempo, né, irmão? Acabou aí, né? Não, mas tem as regras das irmãs, do horário do almoço. Daí eu vou só concluir aqui com a conclusão. E tem coisas, meus irmãos, que elas são o que são, né? Elas são e quem muda as coisas, quem muda as circunstâncias somos nós, com as nossas atitudes. Então, se eu propor no coração melhorar, ter atitudes melhores, ter atitude cristã, e começar a pedir para Deus, porque o homem não, eu comecei falando para vocês, o homem não faz isso dele mesmo. O Boaz não ia criar essas regras dele mesmo no coração, se elas já não existissem. Lá já tinha regra, olha, vocês não molestem os órfãos e as viúvas, deixa elas colher atrás de vocês, né? Para que seja obrigação de todo mundo cuidar dos seus necessitados. Então, às vezes o necessitado vem até nós. Então, se uma pessoa chegar lá na sua casa e bater na sua porta, quem sabe se foi Deus que mandou ele lá, né? Para te testar, para testar a sua generosidade, né? Para ver. Aí você está andando na rua e vê um necessitado, aí o seu coração. Aí tem uns que usam, você sabe qual é a regra do mundo? Eles falam assim, eu não sou palmatória do mundo, eu não sou obrigado à sociedade. Quem é obrigado é o governo é que tem que ajudar, tem que ter políticas públicas adequadas para resolver o problema e tal. Política pública, coisa nenhuma, cada um faz a sua parte. E você não tem que resolver o problema do mundo, é só daqueles que vier na sua mão. O que te vier a mão para fazer, faça. É isso que Deus nos ensinou, né? E se a gente fizer isso, Ele vai retribuir, Ele vai trazer de volta, sim, irmão João? No meio do mato. Pois é. A obrigação não é minha, não, né? É sempre assim, né? A obrigação é do outro, não minha. Ah, tinha que resolver isso, mas é o outro que tem que resolver, não é eu não, né?
E se a gente fizer um pouquinho, eu não estou falando para ninguém fazer muita coisa, não. Deus não espera que a gente carregue o mundo nas costas, não. Não é isso que eu falei. Estou falando que a generosidade é dentro das nossas possibilidades. Mas a pessoa faz uma coisa hoje, amanhã Deus abençoa ele, dá a possibilidade dele fazer outra. E aí ele já abençoa ele, aí o negócio vai virando uma, sabe? Vai crescendo. Daqui a pouco ele é uma referência aí, como Boaz, né? Boaz era uma referência. Exatamente. Vai ligando uma coisa na outra, que vai ligando na outra. Exatamente. A conclusão diz assim, ó. Em meio a uma geração materialista e individualista, tem isso não, né? Já passou essa fase, né? Da geração materialista, individualista, já ficou para trás? Como resultado do permanente andar em espírito, o discípulo de Cristo deve cultivar um coração contente e generoso. Contente é porque ele é agradecido pelo que ele tem. E generoso porque ele vai abrir mão de algo que ele tem em prol das outras pessoas, tá? Veja que o princípio é o mesmo que eu falei para vocês do dízimo. Quando você abre mão do que é seu para o dízimo, tá? Porque é seu, eu afirmo isso, é seu e você vai abrir mão dele para adorar a Deus. Também do que é seu e é seu, você pode adorar ele contribuindo e ajudando alguém, sendo generoso. É a mesma regra, tá? E quem ajuda um daqueles, ajuda quem? A Deus, tá? Ele mesmo fala, quando é que vocês me viram? Quando vocês ajudaram qualquer um desses aí, vocês fizeram para mim. Porque o que Deus precisa é do nosso princípio, da nossa atitude, tá? E não do nosso dinheiro, porque ele pode usar outra pessoa, um rico lá e resolver o problema do pobre, viu? Deus pode fazer isso, mas primeiro ele dá a oportunidade para nós, né? Aí passa o samaritano, né? Antes do samaritano passa o levita, e passa o sacerdote, e passa de largo, aí vem um que nem era crente, né? E vai lá e resolve o problema e faz. Então quem foi o próximo? Foi aquele que usou de um coração generoso. E que garanto para vocês, foi abençoado por isso, né? Recebeu o bênção de Deus por isso. Bom, essas atitudes resultam em bom testemunho perante a sociedade, claro, né? E ações de graça e glória ao Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. Então essas atitudes nos dão uma boa posição diante dos homens e diante de Deus. Dupla, né? Então é digno de dupla honra, né? Então quem é digno de dupla honra é aquele que... Eu fui escrever um artigo sobre o tema da convenção desse ano, né? E o tema desse ano é controverso, né? Porque é o ano da dupla honra. Aí as pessoas saem pregando aí nas igrejas que dupla honra, né? É a pessoa receber honra 2 vezes e tudo, né? E eu escrevi no meu artigo que era o contrário, né? Era honrar 2 vezes, era honrar aqui e honrar ali. Era isso que eu estou falando para vocês aqui, né? Pois é, tiraram o meu artigo dos holofotes, né? O meu era diferente dos outros, eu estava na contramão, né? Materialismo, o antropocentrismo. Exatamente. E não é. E eu preguei o contrário, e só o meu o contrário, o que faz? É mais fácil tirar o meu, né? Do que incluir os outros, né? Então, foi isso que aconteceu. Amém? Então, vamos terminar por aqui.